Pastor Lucas da música O Maior Pintor do Mundo disse em um podcast que acredita em signos. Mas o cristão pode acreditar em signos? O cristão deve se basear nos horóscopos e todas essas coisas? Então vamos analisar o que ele disse, lógico, sempre à luz da palavra de Deus. Acredita em signo, pastor? Vou falar a resposta clara e depois eu explico. Pode ser? Pode. Acredito. Certo, porque... Aí você vai me falar assim, mas pô, pastor, que negócio que é esse? Primeiro, porque é um fato. Primeiro que é um fato. Ele diz, é um fato. Mas baseado em que é um fato? Primeiro que, será que é sensato nós darmos tanta certeza a algo que é colocado de uma forma bem generalizada e é lógico, em alguns momentos vai acertar. Então será mesmo que é sensato nós colocarmos a nossa confiança em algo desse tipo? Você pega os perfis pelo seu período de nascimento, é batata. Concordo. É um fato. E outra observação que nós devemos ter, como cristãos, o que deve ser a nossa base, o que deve ser a nossa bússola, o que deve nos guiar. Salmo 119, verso 105 vai nos dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós temos, não só nessa passagem, mas em várias outras, nos ensinando que a Bíblia sim é a nossa bússola. Ela sim é a nossa verdade absoluta. Então já de início é estranho nós vermos alguém que se diz cristão e pastor colocar tanta certeza em algo tão subjetivo e algo que nós vemos que não é um fato. Ok. Agora, é claro, Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo, né? Mas antes de continuarmos, nos ajude, se inscreva no canal e contribua com o avanço desse projeto para a glória de Deus. E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, mandou ele olhar para onde? Para as estrelas. A primeira tentativa dele aqui de argumento é dizer que Deus, quando falou com Abraão para falar do seu futuro, mandou ele olhar para as estrelas. A passagem aqui que ele está citando é de Gênesis 15. Vamos lá então Gênesis 15 para ver o que Deus está falando para Abraão. Gênesis 15, 5 vai dizer: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Lá em Gênesis 26, Deus reafirma essa promessa, só que agora para Isaac, e utilizando a mesma referência às estrelas. E olha o que diz, verso 3: porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Verso 4: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Então, como vemos aqui claramente, Deus está falando que a descendência de Abraão será numerosa. Ele utiliza as estrelas como uma ilustração para aquilo que ele estava dizendo, que não dá base nenhuma para signos, horóscopos ou qualquer coisa do tipo. Quando Jesus foi dar um sinal para 3 magos sobre seu nascimento, onde é que eles leram essa informação? A estrela. Nas estrelas. A segunda passagem, então, que ele tenta utilizar como base é a visita dos magos a Jesus. E o primeiro erro que nós vemos ele cometendo é o erro básico que muitos cometem, que é dizer que eram 3 magos, sendo que em momento nenhum o texto fala que eram 3 magos. O texto se encontra em Mateus capítulo 2 e não especifica a quantidade desses magos que foram visitar Jesus. Então, já de primeiro momento, a gente vê um desconhecimento básico do texto. E o texto diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então nós vemos aqui que Deus sim utilizou uma estrela para guiar esses magos, que não tem a ver com feiticeiros ou algo do tipo. Na verdade, essa palavra magos pode ser traduzida como sábios daquela época. E nesse texto nós vemos apenas Deus utilizando uma estrela para guiá-los até a localização Cristo estava. E sendo Deus o criador de todas as coisas, ele pode usar os astros como ele bem entender para o motivo que ele bem quiser. Mas isso não nos dá base para nos basear nos astros, nas estrelas, para tirar orientações para as nossas vidas. O Salmo 147, verso 4 vai dizer: ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível
impossível medir o seu entendimento. Toda a criação está no domínio, no poder de suas mãos, e ele pode usá-las como bem entender. Assim como utilizou, por exemplo, o arco-íris no Antigo Testamento como um sinal de que não destruiria mais a terra em água como fez no dilúvio. Assim também como no livro de Josué ele parou o sol. Mas nada disso aponta que devemos nos basear nas coisas criadas. Mas na verdade nos ensina o que está escrito no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A criação, na verdade, declara a glória de Deus. Aponta para Deus e não o contrário. Agora, o que o diabo fez com isso, né, as demonizações, ou talvez nem o diabo, talvez os humanos tentaram mistificar isso, aí é uma outra coisa que eu não entendo. Mas eu, de fato, é inegável. É inegável, então vamos ler o que Deus nos diz em Deuteronômio 17, a partir do verso 2. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da cidade e apedrejem-no até a morte. Deus já nos alerta sobre isso desde o Antigo Testamento, sobre adorar, sobre idolatrar as coisas criadas, assim como a lua, como o sol e as estrelas. Não sei quando você nasceu, quando que vocês nasceram, mas se você lê alguma coisa sobre essa tal do seu signo, cara, não tem como negar. Sim, sim. É característico. Como é que a gente vai falar que não é verdade? É igual como uma pessoa é... Como é que é? Sanguínea. Isso, isso, aí é temperamento. Não tem como a gente... É como o temperamento. Se você for descrever o temperamento... É como se fosse isso, né? A diferença é que como surgiu no meio disso essa coisa do zodíaco, essa coisa... Aí os crentes têm um problema com isso, né? Não é que eu vou lá comprar revistinha de... Não é isso, mas... O que estava escrito hoje lá quando você Então, leu? Meus irmãos, tenham uma coisa em mente. Somente a palavra de Deus deve ser nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa bússola. Ela é o nosso manual. Ela é o nosso guia de orientação. Não os astros, os horóscopos, nem nada do tipo. 2 Timóteo 3,16 vai nos dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por isso que venhamos ter a nossa confiança somente na palavra de Deus e entender que o nosso futuro não está nas estrelas, não está nas mãos de ninguém, mas a nossa vida e o nosso futuro está seguro nas mãos do nosso Senhor. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, nos ajude nesse projeto para a glória de Deus. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.